Olá, irmãos queridos da graça de Deus, tudo bem? Se você também é inscrito no canal ou está vendo esse vídeo e você não faz ainda parte dessa graça que eu estou falando, seja bem-vindo. Vamos assistir o vídeo e você vai entender hoje mais uma parte um pouco crítica, mas que precisa ser tratada. Vou falar hoje sobre autoridades, principalmente usado aí na religião, né, no sistema religioso, onde os pastores falam que os demais obreiros abaixo deles têm que respeitar a autoridade deles, que ele tem maior poder do que eles, né? Isso é uma loucura, né? Mas eu já participei disso, infelizmente, né? Infelizmente. Ou talvez felizmente para mim ver a hipocrisia de perto, né? Porque existe bastante, existe. Nesse vídeo de hoje eu quero tratar um pouco, né, falando da Bíblia. Alguns dias eu estava conversando com um amigo, né, irmão lá do sistema religioso, e ele me mandou um áudio com a pastora dele, né? Ele falando bem da pastora, né? Fazendo aquela propaganda, né? Para ver se eu vá para lá, mas jamais. E ele mandou um áudio para mim, ela falando para ele que quando aconteceu uns probleminhas na saúde dele, que era oriundos de umas atitudes que ele estava tendo, que ele não estava consultando ela. Veja bem, e olha que atitudes, né? É um Deus que é separado, porque você não pode juntar com outros irmãos para ir fazer oração, que você está errado. Então, veja bem. Aí ela mandou esse áudio para ele, falando para ele ler Romanos 13, né? Que estava falando sobre sujeitar as autoridades. Vamos para a leitura da Bíblia e a gente conversa melhor. Após a vinheta, vamos aqui para a leitura da palavra de Deus. Como diz lá no sistema religioso, vamos ler Romanos, o livro de Romanos, né? Submissão à autoridade. Romanos 13. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Gravem, autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Agora vem o versículo principal. Porque os magistrados, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Vou parar por aqui. Queridos, há uma ignorância tão grande no sistema religioso hoje, ignorância de talvez quem lidera e de quem é liderado. E eles usam, né, uma boa parte usa essa palavra aqui, essa parte da Bíblia aqui, em Romanos 13, para submeter a outros à autoridade deles. E fica uma cadeia. Eu lembro quando eu fui levantado presbítero, né, no sistema religioso lá, eles falavam que os diáconos tinham que prestar honra aos presbíteros, que os presbíteros é acima do diácono e os evangelistas acima dos presbíteros, e ficava aquela coisa, aquela escada meio louca. Deus me livre. Hoje eu estou livre dessa cadeia, hoje eu estou livre dessas grades do sistema religioso. E eu vou te dizer que eu estou muito mais feliz. Eu tive algumas quedas quando eu
comecei a me entregar à libertinagem, como tem alguns testemunhos meus aí, mas hoje eu estou livre de tudo isso e eu estou vivendo a graça de Deus. Louvado seja Deus. Estou vivendo a graça prática. Louvado seja Deus. E quando essa pastora, ela mandou esse áudio, voltando aqui para o tema, né? Ela mandou esse áudio pro meu amigo. Eu analisei e falei, vou ler Romanos 13. Ela só falou para ele ler Romanos 13. Quando eu li, eu achei isso. É sujeito à autoridade. Ela estava falando para ele tinha que sujeitar a autoridade dela. Tanto é que ela falou para ele assim, porque eu sou acima do irmão e o irmão precisa respeitar isso, não sei o que, então hoje eu queria que o irmão lesse Romanos 13 e tal. Aí eu fui ler também Romanos 13 para ver. Aí tinha isso, toda alma esteja sujeita a autoridades, só que a resposta, quais autoridades seria, né? A resposta para essa pergunta, quais autoridades seria, está aqui no 3, porque os magistrados, está falando dos magistrados, aquelas pessoas juízes, aquelas pessoas que julgam causas judiciais. Então estava falando sobre isso, para toda alma ser sujeita às autoridades que tinha naquele momento ali, os juízes, não sei, naquela época já havia juízes assim, mas havia pessoas que julgavam causas. Então toda alma esteja sujeito, confiando na justiça de Deus através daquelas pessoas. Mas eles usam isso para dizer, tem que ter autoridade, tem aquele negócio de dizer que você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual e você tem que respeitar o seu líder espiritual. Baboseira, gente, baboseira. Eu falo aqui, se você é do sistema religioso, você entrou aqui, está vendo esse vídeo, me desculpe, eu apenas li aqui. Se você quer ficar submetido a uma liderança eclesiástica aí, se você acredita assim, se você acredita que você está bem no sistema, eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a dizer que o sistema religioso, ele é praticamente contra tudo que Jesus e os discípulos pregaram. Os apóstolos, né? Discípulos no tempo de Jesus. Apóstolos após, né? Jesus ascendeu aos céus. Então, presta atenção, gente. Presta atenção. Olha, interpretação é uma coisa, revelação é uma coisa. E para muitas pessoas, como o Geraldo Moraes sempre prega no seu canal, no YouTube, e a última que ele pregou que eu assisti foi aquela lá que fala as 7 semanas de Daniel, entendeu? É ler com revelação, nada mais do que revelação. Revelação da graça, olhos iluminados. Você lê e você entende. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 2 vezes na época do sistema. E quando eu vi essas pregações do Geraldo, do Elson de Jesus, Cristiano França, e você vai sempre ver eu citando esses homens, não para fazer média aqui nos meus vídeos, não, é porque eu conheci a graça através deles, e eu tenho uma gratidão enorme pela vida deles, eu tenho uma gratidão enorme pelas pregações deles, porque eles são mais entendidos do que eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo, mas eles têm mais entendimento, muitas coisas eu aprendo com eles. Então eu cito aqui, não é para fazer média no meu vídeo, eu cito aqui, não é para ganhar likes, não é para ganhar seguidores, não é nesse intuito. É claro que todos os seguidores, todos os likes são bem-vindos. Meu canal não é monetizado ainda, meu canal é simples e eu gravo vídeo simples, como assim, como tá aí, ó. Sentado numa mesa, de frente com uma parede, né, normal, tranquilamente. Veja bem, continuando aqui. Então, a gente é submetido, as pessoas são submetidas a esse tipo de coisa e tem advogados que é fera na interpretação de leis e artigos, incisos e sabe até decor. Eles leem a Bíblia e essa verdade passa diante dos olhos deles, eles não conseguem enxergar, porque eu conheço advogados pastores, eu conheço, tá? Tem muita hipocrisia no sistema religioso, muitos cegos guiando cegos.
E tem cegos que são cegos mesmo, que guiam pessoas por cegueira também, por falta de entendimento. Outros talvez não. Outros talvez é por sabedoria mesmo. Eles têm sabedoria, então eles usam aquilo para governar. Eu vi muito charlatanismo dentro do sistema religioso, porque a gente sabe que tem muito. E tinha um pastor que ele até morreu de Covid naquela época, estava aquela onda de Covid que estava matando pessoas. Ele morreu. Ele, quando ele estava na igreja dele, que ele fundou uma igreja, né, um ministério, né, como eles dizem, quando alguém confrontava a autoridade dele, né, ou confrontava algumas atitudes dele, ele chamava a igreja, esticava o peito e falava se tinha alguém que tinha mais poder que ele ali, que ele exigia respeito, porque não tinha ninguém que tinha mais poder que ele, não tinha ninguém que tinha mais autoridade que ele. E ele nem falava assim abaixo de Deus, ele só falava, entendeu? Então a gente vê muitos. Esse pastor que eu falei para você, que era pastor presidente do ministério que eu congreguei, que hoje eu estou livre graças a Deus, esse pedófilo que molestava crianças, ele era cheio de querer mostrar autoridade para os outros, querer mostrar que ele era acima, gritava com o obreiro, mandava o obreiro calar a boca na época. E eu vendo aquilo tudo, e eu mal sabia que as minhas filhas na época tinham 10 anos e tinham sido molestadas por ele. Fui saber depois que eu estava fora há muito tempo. Eu contei um pouco desse testemunho aí, desse crápula, né, que se intitulava pastor, e teve muitos irmãozinhos do sistema, né, que ainda falou que mesmo assim ele era ungido de Deus, usando esses termos da lei, ungido de Deus, fazendo tal coisa, aproveitando, né, da sua autoridade dada por homens, né? Isso aí não é dado por Deus, dado por homens, para fazer as barbaridades que ele fazia, aproveitando do povo. E tem muitos que aproveitam e usa essa palavra de Romanos 13, e Paulo escrevendo, dando instruções para os romanos acerca das autoridades, mas aqui diz porque os magistrados, estava falando dos homens ali que julgavam as causas que existiam. Eu não sei falar direito, irmãos, eu gaguejo, talvez eu erro nas palavras, eu estou aprendendo, eu sou um eterno aprendiz da graça. A graça, esse privilégio de quem conhece. A graça é maravilhosa, você fica livre de todos esses enganos, porque você lê com olhos iluminados, repetindo como Geraldo diz, você lê e você lê com revelação, não é igual no sistema que eles separam, fulano de tal tem o dom da palavra, outro tem o dom da oração, outro tem o dom disso, o dom daquilo, baboseira. Quem tem o Espírito de Deus tem todos os dons que ele querer e que ele buscar entre aspas, né? Não é buscar como buscar com jejum e oração, igual aconteceu esse tempo aí no pastor charlatão aí, estava passando na televisão, que muitos membros morreram, estavam fazendo jejum até encontrar Jesus. Encontrou Jesus mesmo, né? Como eles falam, né? Morrem contra Deus, né? Então, vários morreram, né? Então, não caia nessa não, não estou dizendo que você não deva respeitar a pessoa. Nós temos que ter todo mundo como superior a gente, todo próximo é como superior a gente. Isso diz na palavra, na Bíblia, né? Nas instruções bíblicas diz isso. Mas é uma questão de respeito, porque se eu sei que Deus habita em você, eu como carne, direcionando meu homem carnal, eu tenho que respeitar você, ó. É especial, é um Espírito Supremo que habita naquela casa. E a pessoa também para mim, certo? Então não tem essa divisão, porque eu sou evangelista, você é presbítero, eu estou acima de você, se coloque no seu lugar, que não sei o que. Lições de morais de hipócritas, hipocrisia pura. Que autoridade! Essa pastora mesmo, ela é cheia de
de barrar os membros, de orar com outros membros, se não é o mesmo Deus, se não está reunido em nome do mesmo Deus, então por que não pode? Porque vai dar confusão? Então que igreja dividida é essa? Porque a igreja que eu conheço é a igreja de Cristo, é espiritual. Ela não é física. Muitos chamam eu de desviados, muitos chamam eu de desigrejado, do que pede para mim voltar, fala para fazer visita, querendo que eu volte, achando que eu tô fora. Eu estou muito mais dentro do caminho do que deles, caminho da verdade. Eu sou livre, eu sou salvo na mente. Eu e muitos outros. Eu me alegro tanto que o canal do Geraldo Moraes, quando eu conheci o canal do Geraldo Moraes, se eu não me engano, ele estava com 93 ou 97 mil inscritos. Hoje está com 200 e tanto. Louvado seja Deus. É o povo da graça de Deus que cresce a cada dia. E graças a Deus eu estou incluído nesse meio. Eu sou um privilegiado. Você também que está vendo esse vídeo é um privilegiado. Fica sempre com a verdade da palavra revelada, a Bíblia revelada. Fica sempre com seus olhos iluminados, atentos, para não cair em libertinagem, como eu cheguei a cair há um tempo. Tá, queridos? Esse vídeo aqui é feito com todo carinho, vou fazer muito mais outros falando da Bíblia. Eu gravo alguns vídeos às vezes dentro do meu carro, não falo, né, não cito a Bíblia, não uso a Bíblia. Estou aqui com a palavra, com o livro aqui, ó. O livro que muitos dizem a palavra de Deus, né? São livros, são escritas, né, de várias falas, vários autores, né? Mas que, desculpem, que serve muito para nossa orientação, que é muito, hoje a gente tem como referência as cartas de Paulo, não porque somos gentios, porque nós não somos gentios mais, né? Caracterizados gentios, né? Naquela época, os que eram da época, nós nascemos depois, nós já nascemos igualados, sem questão de gentios, sem questão de judeus, nós somos um povo santo diante do Deus vivo, onde o Deus vivo habita em nós, no homem interior, tá certo? Forte abraço, graça e paz.